O fato é que esse tema, no caso Marielle Franco, ele inclusive é a capa da revista Cruzoé. E aí deixa eu trazer aqui o nosso Guilherme Mendes, que é um grande repórter da revista Cruzoé, para a gente falar sobre esse e sobre outros assuntos que recheiam a revista dessa semana. Gui, seja muito bem-vindo ao Meio-Dia em Brasília nessa Sexta-feira Santa. E aí, já preparou aí o teu cardápio da Sexta-feira Santa, Guilherme? Meu bacalhau já está no forno. Wilson, boa tarde a todos, boa tarde a você que acompanha o Meio-Dia em Brasília. Agora, a capa da Cruzoé dessa semana, Guilherme, a gente já aborda matéria, desde que você fale também do nosso Carlos Grebe, fala sobre sobre as consequências, né, sobre as repercussões do caso Marielle Franco. E se faz um questionamento específico. É, essa história seria uma oportunidade do poder público finalmente se debruçar sobre um dilema no Rio de Janeiro, que tem uma relação direta com as milícias? É bom lembrar que o Domingos Brazão e o Chiquinho Brazão, eles já vêm sendo apontados como integrantes de grupos de milicianos há muito tempo. O próprio relator da CPI das milícias, do Marcelo Freixo, já apontava isso há algum tempo. Na tua opinião, Guilherme, você acredita que essa pode ser de fato uma oportunidade de o poder público finalmente se debruçar sobre esse tema, ou a gente ainda vai ter que esperar muito para que, de fato, se coloque o dedo na ferida em uma questão tão sensível que é lá no Rio de Janeiro, que é essa questão desse envolvimento, dessa situação entrelaçada entre política e a agenda criminal? Wilson, a matéria de vocês agora aqui na capa da Cruzoé aponta que, de fato, é uma chance de ouro, né? De fato, o poder público tem aí, principalmente com a entrada da delação premiada do Rony Lessa, que é considerado o assassino da Marielle Franco, que, inclusive, forneceu a delação que levou o Domingos e o Chiquinho Brazão, né? O Domingos, deputado federal Chiquinho Brazão, do Tribunal de Contas do Estado, né, do Rio de Janeiro, levou os dois para a cadeia. E essa delação do Rony Lessa é uma espécie de ponta de um novelo que, pela primeira vez, o Ministério Público, obviamente, a sociedade tem a possibilidade de puxar e saber por onde anda essa relação entre crime organizado, milícias e o poder público, né? Já há algum tempo se discute se o crime é o Estado no Rio de Janeiro, dado a maneira como as milícias, o próprio tráfico está dentro, está relacionado com o poder público. Então, assim, essa delação do Rony Lessa, ela é assim a ponta de um novelo que aparenta ser muito, muito grosso. Tem que acompanhar esse processo como um todo. Agora, falando de coisas mais leves, né, Guilherme? Enfim, hoje é sexta-feira e você traz uma entrevista deliciosíssima nessa edição, falando sobre a família real britânica. Momento The Crown, na edição da Cruzoé. Explica isso pra gente. No nosso momento Fatos Diversos da semana, eu entrevistei o professor Renato de Almeida Vieira e Silva, que, para quem não conhece, é o melhor e um dos poucos especialistas em família real britânica no Brasil. Ele é doutor na área e explica um pouco para a gente não só a história da crise de imagem mais recente da família real, envolvendo aí aquela imagem adulterada da princesa Kate Middleton, que apareceu algumas semanas atrás, como também um pouco sobre o anúncio dela de que, na verdade, ela estava com câncer, por isso que ela não estava aparecendo muito publicamente. A tese que o professor defende para a gente nessa entrevista é uma tese muito interessante, que é a monarquia britânica, a Casa de Windsor, que são, enfim, o Charles, o Harry, a Meghan, enfim, todas as figuras reais, elas são muito importantes para o Reino Unido, por mais que o Reino Unido não goste muito ou às vezes não queira ter uma família real. Isso porque ajuda o Reino Unido a manter o chamado soft power em relação ao mundo todo, que é aquele poder de influência. A gente não deixa de discutir a família real, mesmo a gente não tendo rei ou rainha no Brasil, e, enfim, a gente gosta de discutir, e isso mantém o Reino Unido na pauta no mundo todo. Então, assim, é uma entrevista muito interessante, o professor traz dados, assim,
interessantíssimos para a gente fazer essa discussão. Ô Gui, dá para a gente citar algum dado específico sobre essa entrevista, só para a gente dar aquela pincelada boa para o nosso espectador? Claro, claro. Assim, é importante a gente dizer que a tese dele é o seguinte: o Império Britânico já foi o maior império do planeta no século XIX, quando esse império estava expandido para o mundo todo. Ele ocupava quase 1/3 do que se entende como mundo conhecido. Então, assim, tinha aquele ditado que nunca anoitece, sempre meio-dia em algum lugar do Império Britânico, que era, até certo ponto, quase verdade. E com o passar do tempo, esse império foi diminuindo, e hoje só existe, em tese, o que é o Reino Unido, né? A Inglaterra, a Escócia, a Irlanda do Norte e o País de Gales. Porém, a rede de influência da família real britânica ela ainda existe. E hoje, por exemplo, o Charles, ele aqui vocês estão ouvindo algumas buzinas aqui, de morar no centro de São Paulo, mas enfim, o Charles... Guilherme, acontece, fique super tranquilo. Quando a gente trabalha em casa, em regime de home office, esse tipo de coisa acontece. Olha, poderia ser pior, né? O problema não é nem a buzina do trânsito de São Paulo, que é absolutamente normal. Meu medo é aparecer aí um ser enfim, estranho na sua porta, mas sei que isso não vai acontecer, enfim, e vamos que vamos. Prossiga. Não, tá trancada às 7 chaves. Mas assim, é importante a gente, voltando ao assunto, é importante lembrar que o Charles, ele não só é o rei da Inglaterra, como ele ainda é o chefe de Estado de 16 outras nações ao redor do mundo, da chamada Comunidade das Nações. Por exemplo, o Canadá hoje ele é uma democracia, o primeiro-ministro é o Justin Trudeau, mas toda lei, por exemplo, que passa no Canadá, ela tem de ser apresentada ao chefe de Estado. E o chefe de Estado do Canadá ainda é a monarquia inglesa. Então, as leis ainda são apresentadas ao rei Charles III e, em tese, ele tem poder de veto, que é uma coisa que ele não faz. Mas ele ainda é chefe de Estado de 16 estados. E esse poder de influência, digamos, suave, ele existe de diversas maneiras. Assim, os casamentos reais, eles ainda são alguns dos eventos não esportivos mais assistidos do mundo. O enterro da Rainha Elizabeth, o enterro da Princesa Diana em 97, foram todos grandes exemplos de audiências colossais no mundo todo. E outros exemplos, por exemplo, ele cita que a Rainha Vitória, que comandou a Inglaterra no início do século XX ou no final do século XIX, ela foi a primeira pessoa a popularizar se casar de branco, porque não era costumeiro casar de branco, e ela resolveu usar um vestido branco no casamento dela, que pegou tanto na moda que hoje em dia a gente não consegue imaginar noivas que não casam de branco. Então, assim, é esse tipo de influência, de malemolência, digamos assim, que a família real britânica ainda exerce no nosso dia a dia. E é algo muito, muito além das temporadas de The Crown que a gente assiste na Netflix.